A gente precisa bloquear o Discord no Brasil, de qualquer forma. Essa frase, senhoras e senhores, foi dita por Janja, né? E talvez você esteja pensando, o Discord foi banido? Não foi ainda. O que aconteceu foi que a Agência Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão de transmissões ao vivo e outros recursos. E a medida foi tomada depois de um caso envolvendo uma criança, de 13 anos, e uma investigação de uma rede que induzia jovens a comportamentos extremos e praticavam violência. Mas algo chamou a atenção. Janja defendia antes mesmo da decisão o bloqueio da plataforma. E é aí que chega a minha pergunta. Será que nós estamos apenas diante de uma medida excepcional para proteger crianças? Ou isso faz parte de uma tendência muito maior de dar poder ao Estado para controlar a internet? Porque este não é o primeiro episódio, e quando você coloca lado a lado, você começa a enxergar um padrão. Quais são os instrumentos que a gente tem? Porque a punição, a gente acha que já está com uma cobertura muito boa de punição. Mas eu acho que a gente precisa retirar imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. Vamos começar pelo próprio Discord. O caso é gravíssimo. Uma menina de 13 anos morreu após ser submetida a um ambiente hostil e coerção no ambiente virtual. Essa que é a verdade. A investigação chamada Operação Lívia levou à apreensão de 5 adolescentes e à prisão de um homem de 18 anos, certo? E entre os adolescentes tinham jovens de 13, 14 e 17 anos. E aqui parece uma questão que precisa ser discutida. E a resposta do Estado, do papai Lulis, foi o quê? Pressionar a plataforma. E a ANPD determinou a suspensão das lives. Mas Janja foi além. Ela defendeu o bloqueio do Discord. E agora eu pergunto para vocês, o problema é o Discord? Porque a investigação mostrou que os criminosos podem usar várias plataformas para encontrar, manipular e aliciar os jovens, Ou seja, o problema não vai desaparecer se você bloquear a plataforma, certo? Ele pode migrar para outra, Não é um raciocínio difícil, certo? E é justamente aqui que começa a discussão sobre censura. Mas isso não começou agora, porque se você acompanha a política brasileira, você já assistiu esse filme, Todos nós. Em 2023 tivemos o famoso PL das fake news. O projeto pretendia criar novas regras e responsabilidades nas redes sociais, aplicativos, mensagens e mecanismo de busca. A proposta estabelecia obrigações para as plataformas, e previa mecanismos relacionados à retirada de conta e de conteúdos considerados criminosos. A reação foi imediata, e a PL começou a ser chamada por nós de PL da censura. Por quê? Porque a preocupação era exatamente essa. Quem decide o que é fake news? Quem decide o que é desinformação? E quem determina o que deve ser retirado? Principalmente, quem fiscaliza quem recebeu esse poder? Até porque o modus operandi é de censurar apenas canaizinhos de direita, de extrema, ou fantasma da extrema direita, Enquanto os amiguinhos do rei estão lá, todos cheirosinhos, bonitinhos, fazendo seus videozinhos e recebendo biscoitinhos, como agrado. Porque o raciocínio é simples. Uma ferramenta que, em tese, deveria ser utilizada para combater a desinformação, pode também ser usada para o seu benefício próprio e para os seus próprios interesses, certo? E aí, no final das contas, restringir apenas a opinião política da qual você não faz parte. Aí veio o X, o X. Em agosto de 2024, o meu ministro, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão completa do X.
Vocês lembram disso? Em todo o território nacional. A primeira turma do STF confirmou a decisão por unanimidade. E aqui a discussão deixou de ser hipotética. Será que a plataforma um dia poderá ser bloqueada? Ela foi bloqueada. Ela foi. Uma rede social inteira ficou inacessível para os brasileiros. E exatamente por isso, esse se tornou um grande episódio, né, na qual a direita protagonizou o antagonismo. E se tornou um episódio de grande símbolo de censura no Brasil. Vocês lembram disso? Porque, independente de você concordar ou discordar sobre as decisões, né, envolvendo o X, né, o X, ainda tem uma pergunta. Se o Estado pode suspender uma das maiores redes sociais do mundo, qual que é o limite desse poder? Enfim, depois tivemos o ECA Digital, vocês lembram? A Lei Felca. Depois veio esse assunto que ganhou grande notoriedade, né? A lei tinha como objetivo, né, proteger as crianças e adolescentes, né, no ambiente digital, certo? E estabeleceu diversas obrigações para a plataforma. E aí novamente aparece outra preocupação. A justificativa é a mesma, proteção. E claro, quem que seria contra proteger criança, gente? Pelo amor de Deus, a questão não é essa. A questão é quanto poder que a gente vai dar para o Estado nos conceder essa proteção, certo? Porque quanto mais o Estado exige mecanismos de controle, identificação, fiscalização e moderação das plataformas, maior também se torna a sua capacidade de interferir no ambiente digital. E é exatamente aí que o povão ficou em estado de alerta, certo? Não necessariamente porque toda regra é uma censura, mas porque uma estrutura para controlar conteúdo pode ser usado como forma de censurar. E não só censurar aqueles que, em tese, mereceriam, né, mas censurar conteúdos legítimos, como aconteceu. E ainda temos o PL 896 de 2023. Para os mais íntimos, PL da misoginia, vocês lembram? Vamos começar que misoginia não existe, né? Não existe misoginia. A palavra que vocês estão usando, provavelmente, o termo que vocês estão procurando, provavelmente seja crime contra a mulher. Porque tem que ressaltar o gênero, né, por algum motivo. Mas são crimes passionais, né? Misoginia, em teoria, seria matar uma mulher por ela ser mulher, não por outro motivo. Seu burro. E esse PL, em março de 2026, foi aprovado pelo Senado e enviado à Câmara. O PL inclui crimes praticados em razão de misoginia, entre os crimes de preconceito ou discriminação, com previsão de 2 a 5 anos de prisão e multa. E novamente surge a pergunta: onde termina o discurso criminoso e começa a opinião? Já que, inclusive, o sentido principal do significado da palavra já foi alterado. Afinal, combater a violência contra mulheres é uma coisa, transformar determinadas manifestações em crime é outra, né? Vocês estão comigo. E é justamente isso que assusta, né, determinados setores aqui do povão, né, da direita, da extrema direita, né? Quando sua opinião pode se transformar em algo criminoso. E aí não se trata mais de proteção às mulheres, se trata de liberdade de expressão, né? E agora eu gostaria de trazer uma conexão que muita gente não está fazendo, mas eu vou fazer. Voltemos ao caso do Discord. A vítima tinha 13 anos, certo? E, na primeira fase da Operação Lívia, foram apreendidos 5 adolescentes, com as idades entre 13 e 17 anos, além de um cara de 18 anos que foi preso. Ou seja, a discussão sobre esse caso envolve justamente a faixa etária que está em discussão no caso da maioridade penal, na redução da maioridade penal. Isso nos leva a uma questão política. Ao mesmo tempo que o Estado quer aumentar o seu poder para controlar e restringir certas coisas no âmbito digital, sempre existiu uma resistência enorme da esquerda em relação à redução da maioridade penal. E agora, em 2026, esse debate voltou ao centro da Câmara. A PEC 32/2015 e propostas apensadas que reduzem a maioridade penal de 18 para 16 anos, que por mim tinha que ser até mais, tiveram a admissibilidade, palavra do caralho, aprovada pela CCJ da Câmara com 44 votos a 18. Ainda não virou lei. O texto precisa passar por comissão especial e depois pelo plenário, em 2 turnos. E perceba a contradição.
Quando o adolescente é vítima, precisamos aumentar a proteção. Quando o adolescente está na internet, precisamos aumentar o controle das plataformas. Mas quando o adolescente comete um crime, ele ainda é menor. É o que a esquerda fala. Isso não significa, rapaziada, que o adolescente deve ser tratado, né, o menor de idade deve ser tratado em todos os cenários possíveis como um adulto, entendeu? Mas em questão de crimes hediondos, pelo menos, em crimes graves, isso deveria sim. E aí você percebe uma clara contradição. E aí vem o questionamento, questiono novamente, é censura ou é proteção? Porque se é proteção, por que eles são contra a redução da maioridade penal? Porque eles são bebezinhos, é? Eles não conseguem pensar por si? Ah, mas vamos então censurar as redes, né? Que as pessoas se comunicam e conseguem informações, né? E que fez a direita vencer uma eleição. E isso nos traz de volta a precisamos bloquear o Discord no Brasil. Crianças precisam ser protegidas, decisões precisam ser tomadas. Mas censura a gente não pode aceitar. Há um padrão. É sempre pelo mesmo motivo e a resolução também é sempre a mesma. Eles não querem penalidades mais incisivas para os vagabundos, mas querem o controle do lugar onde a oposição pode crescer. E que vocês não se submetam a isso, tá? Não aceitem censura de jeito nenhum. Sempre que puderem, se manifestem, entendeu? Em todos os lugares, todos os momentos, entendeu? Vai lá no Instagram, use as redes sociais para ir lá no Instagram da Janja e do Lula, Twitter, sei lá. Use todas as redes sociais que vocês tiverem em suas disposições e sejam contra a censura, entendeu? Sejam contra, porque a gente não pode permitir isso acontecer, tá? Porque começa assim. Eles já não nos permitem ter armas, né? Porque todos os estados ditatoriais, a primeira coisa que eles fazem é retirar as armas da população, porque a gente não pode reagir caso alguma coisa aconteça, né? Então, sejam contra a todo momento, o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Deixe seu like para fortalecer. Se puder hypar, esse assunto é de extrema importância. Transmita o conhecimento que vocês receberam desse vídeo, sabe? Argumente e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Falou. É nóis. Racismo com branco não existe, tô sempre escutando. Então vai lendo o dicionário e depois cê volta refutando. As feminazes que dizem que lutam por igualdade, avisa quando tiver manifesto pra se aposentar mais tarde. Dizem ser antifascista, mas jamais antipetista, que financiaram várias ditaduras comunistas.